Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, nós vamos ler novamente os versículos 22 a 24 de 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, de 22 a 24. E disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor, dai-me pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei, meu senhor dele, o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para oferta de alimentos. Tudo te dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu valor, quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocaustos sem custos. Então, nós estivemos falando ontem sobre isso, né? Davi recebeu essa proposta daquele jebuseu que queria dar tudo de mão beijada, vamos dizer assim, para que Davi sacrificasse ao Senhor. Só que Davi disse: não, eu quero pelo preço justo, porque não vou oferecer a Deus algo que não me custe. Nós vimos ontem o porquê que Davi rejeitou aquela proposta, porque ofertar, sacrificar ao Senhor sempre tem que haver um custo, né? Sem custo não é oferta, se não me custa nada, não é oferta ao Senhor. Nós vimos ontem também que oferta, ele é resultado da vida de alguém que se arrependeu. Só pessoas que já se arrependeram é que podem ofertar, é que podem sacrificar ao Senhor. Nós vimos ontem também que somente aquelas pessoas que estão com o coração grato, que estão gratas diante de Deus, é que podem também ofertar e sacrificar ao Senhor. Irmãos, em todo o Velho Testamento, nós vemos por várias ocasiões as pessoas daquela época oferecendo animais como sacrifício, como holocausto ao Senhor, como oferta pelo pecado, oferta voluntária, oferta de gratidão. Assim era a maneira de demonstrar a fé naquele tempo. Era levando aquele animal perfeito, era a pessoa sacrificando animais, derramando o sangue deles, porque tudo estava apontando para Jesus, que um dia viria como sacrifício completo e perfeito. Mas o interessante é que mesmo o Velho Testamento fala que esses sacrifícios na realidade não agradavam a Deus. Não era exatamente o fato de sacrificar animais, derramar o seu sangue, e Deus vê isso, era o verdadeiro sacrifício que agradava a Deus. Na realidade, o ato de sacrificar o animal já era resultado da obra que Deus fazia no coração de quem ofertava. Deus já havia trabalhado no coração daquelas pessoas e, como resultado do trabalho que Deus fazia no coração da pessoa, com uma expressão de fé daquelas pessoas, eles sacrificavam. Mas se nós formos lá para o livro de Salmos, escrito por Davi, no capítulo 51, o Salmo de número 51, nós vamos ver que Davi tinha essa consciência de que o verdadeiro sacrifício que agradava a Deus não era o sacrifício de animais. Deus não tinha prazer no sacrifício de animais. Deus estava muito mais interessado no que motivava eles a oferecerem aquele sacrifício. Qual era a motivação do coração do ofertante? Isso desde os tempos do Velho Testamento. Vamos ler Salmo 51, do versículo 15 até o versículo 17. Salmo de Davi. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Palavras do rei Davi. Logo o rei Davi, que ontem nós vimos, sacrificou aqueles animais a Deus, e depois que Deus cessou aquela praga, ele sacrificou muitos mais. Agora ele diz: olha, Senhor, se realmente tu desejasse sacrifício, eu poderia matar milhares de animais. E Davi tinha condições para isso. Mas Davi diz: olha, o verdadeiro sacrifício que realmente agrada ao coração de Deus, em primeiro lugar, é um espírito quebrantado. Então não adianta a gente ofertar a Deus, né, a promessa de fé, dar os nossos dízimos,
entregar as nossas ofertas, entregar a nossa vida, entregar o nosso tempo, ofertar os nossos dons e talentos, se antes nós não tenhamos um espírito quebrantado. E espírito quebrantado é de alguém que reconhece que se afastou de Deus, da sua vontade, reconhece a sua culpa, como Davi, nós vimos ontem, não procura culpar a ninguém, ele assume, ele chama a culpa para si, se arrepende e ele diz: Senhor, eu errei, eu quero recomeçar. E como vimos ontem, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, justamente por esse ponto aqui. Não é que Davi era perfeito, não é que Davi não pecava, mas todas as vezes que Davi era confrontado pelo pecado, através de um profeta, quando alguém falava para ele: Davi, você pecou, Davi se quebrantava. Davi tinha um espírito pronto a aceitar quando alguém o confrontava. E essa é a diferença, irmãos, nossas vidas. Será que nós somos pessoas maleáveis, pessoas tratáveis, onde os irmãos podem chegar até nós e apontar o nosso erro, não por si, mas para nos tratar, querendo o nosso bem? E antes, como eu falei, da gente ofertar a Deus, nós precisamos ter esse espírito quebrantado. Se você volta a sua Bíblia aqui no Salmo 34, versículo 18, diz assim, ó, Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor de quem? Daqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que têm um espírito contrito. Deus está perto desse. Então nós precisamos aprender com Davi. Deus aceita a oferta de alguém que tem um espírito quebrantado. Em primeiro lugar, reconhece diante de Deus os seus erros e está pronto a recomeçar. Reconhece que fez algo de errado perante Deus e, em ato de humildade: Senhor, me dá uma nova chance. Senhor, agora eu consertei, agora eu estou pronto para participar na promessa de fé. Agora eu estou pronto, Senhor, para te servir, para ofertar o meu tempo, para visitar alguém no hospital, para contribuir com o trabalho que está sendo plantado, os novos trabalhos que estão sendo iniciados. Primeiro, precisamos ter um espírito quebrantado. Esse é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. E o segundo, voltando lá para o Salmo 51, versículo 17. Além de um espírito quebrantado, ele diz: os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado. Ele faz diferença entre espírito e coração. O coração quebrantado é aquele que reconhece diante de Deus que ele precisa consertar algo. Coração quebrantado é quebrado. Senhor, errei. É como um vaso quebrado. Eu preciso ser reconstruído. Senhor, e não depende de mim, tem que partir da ajuda do Senhor, porque ninguém pode restaurar pecado senão o Senhor. Ninguém por si pode consertar o seu próprio erro, se não for a ajuda do Senhor. E Davi sabia muito bem disso. Um espírito quebrantado é aquele que reconhece diante de Deus: Senhor, se não for o Senhor para me ajudar, se não for o Senhor para me dar uma nova chance, o que será de mim? Vocês lembram ontem, quando Davi mandou fazer aquele censo e isso desagradou a Deus? Deus mandou praga sobre Israel, milhares de pessoas morreram, mas Deus poupou a vida de Davi. Sabe por quê? Porque Davi se quebrantou na presença de Deus. Porque Davi reconheceu que havia pecado. Davi não tentou esconder o seu pecado. Davi não tentou se desculpar. Davi não tentou culpar outras pessoas. Ele reconheceu diante do profeta: eu errei. Deus, por favor, não puna mais esse povo. Ele trouxe a culpa para si. E o terceiro lugar, versículo 17 ainda. Os sacrifícios que agradam a Deus. O verdadeiro sacrifício para Deus é aquele que tem um coração contrito. A palavra contrito no hebraico é a palavra dakan, que significa esmagado, destruído, reduzido ao pó, poeira. Ele traz o sentido de arrependimento. E no texto de ontem, quando Davi reconhece que ele havia errado, a Bíblia diz que ele e todos os príncipes de Israel se vestiram de pano de saco. E isso era muito comum na cultura judaica. Quando eles queriam mostrar para as pessoas que eles haviam se arrependido, eles vestiam, tiravam aquela roupa chique de rei, e ele literalmente vestia trapos, pano de saco, e às vezes passava cinza
para mostrar o seu arrependimento diante de Deus. Davi havia se arrependido de pecar contra Deus. Irmãos, nós precisamos sondar o nosso coração. Será que temos um coração contrito? O salmista diz que a esse coração Deus não despreza, Deus não rejeita um coração contrito. Pessoas que estão prontas a se arrepender. Não é que nós nunca vamos errar, nós erramos. Mas a diferença é se nós temos um coração contrito, aquele coração quebrado, né? Como diz a palavra no hebraico, esmiuçado, reduzido ao pó. Irmãos, antes de ofertar a Deus, nós temos que ter esse coração. Porque a oferta começa aqui, a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque do coração é que brota, é que nasce o quê? A fonte da vida. Tudo tem que começar aqui dentro. Depois nós entregamos. Quando nós reconhecemos a obra que Deus está fazendo no nosso coração. Quando nós reconhecemos aquilo que Deus tem nos dado. Tudo que nós temos é Ele. Se nós estamos aqui nessa noite, é pela graça de Deus. Se Ele tem preservado a nossa vida, é porque Deus conta com cada um de nós na sua obra. Porque nós estamos aqui para isso, para servir. O Senhor nos salvou para servir. Se não for para servir, Ele já poderia ter nos levado. Se não estamos aqui para sermos testemunhas do Senhor e do Evangelho, para que estamos aqui? Apenas vivendo nesse mundo? Não, irmãos, nós temos uma missão como igreja. E a missão é evangelizar o mundo. E o mundo começa aqui, a Jerusalém começa aqui em Goiânia. E é muito bom ouvir esses relatórios dos irmãos, né? A gente fica tantos anos sem vir, mas podendo ver como a obra de Deus está crescendo aqui também. Como Deus tem levantado pessoas, né, para assumir, como aqui o trabalho lá do TBE, e o pastor Marcelo agora partindo para plantar um novo trabalho, e como Deus, né, como ontem foi abrindo as portas, e o trabalho de Deus é assim. E sabe por que essas coisas não acontecem sempre? Porque nem sempre tem pessoas dispostas para abrir novos trabalhos. A seara é grande. Agora você imagina se tivesse mais uns 30 Marcelo aí, e olhando aqui essa região metropolitana aqui de Rondônia, de Goiás, né, de Goiânia, quantos novos trabalhos poderiam ser abertos? Quantas vidas poderiam ser ganhas para o Senhor Jesus? Mas para isso, para antes de ofertar a nossa vida, antes de se colocar no altar do Senhor, antes de colocar o nosso coração no altar do Senhor, é preciso haver um espírito quebrantado, um coração contrito. Porque não adianta querer servir a Deus, porque vai ter momentos, irmãos, a gente tem passado tantas lutas lá, tem momentos e situações que Deus nos coloca no trabalho que tem que quebrar o nosso orgulho. Quantas vezes eu estive lá no meio do povo gavião, e eu cheguei lá, eu e a Vilma no começo, e pastor, ordenado, missionário, né? Fizemos 4 anos e 8 meses de treinamento, mas nós chegamos lá na aldeia para morar entre eles, e o nosso alvo naqueles primeiros anos, mesmo com todo o desejo de transmitir o Evangelho, primeiro era aprender a cultura e a língua, para poder ensiná-los com clareza. Isso levaram 6 anos. E quantas vezes, Senhor, como eu gostaria de já poder compartilhar, mas a gente acompanhado pelo consultor da missão, que vinha a cada ano avaliar, vocês ainda não estão prontos, segura um pouco mais, senão vai criar sincretismo religioso, vai criar confusão na mente desse povo. E às vezes a nossa atitude lá mesmo, como pastores e missionários, eu falava ao povo gavião, olha, nós estamos aqui e somos alunos, vocês são os nossos professores, nós precisamos aprender a sua língua, a sua cultura, porque nós temos uma mensagem muito importante para ensinar vocês. Então, com essa atitude de aluno, então eu participava dos eventos culturais lá da aldeia, acordava cedo, já ia para uma roda de foguinho, onde eles sentavam ali para bater papo. Se tinha caçada, eu ia junto. Se eles iam pescar, eu ia. Se ia para o roçado, consertar a estrada. Então, ali eu ia anotando, ouvindo a língua, e assim que a gente aprende, porque eles não tinham material nenhum, não tinha nenhum dicionário, né, como aprender inglês, né? Tanto material, gramática, cursinho, não, você tinha que correr atrás, não tinha nada. Então, se a gente tivesse aquela atitude, não, eu sou pastor, eu vou estudar aqui formalmente, se vier um indígena para me ensinar, eu não vou com esse povo, eu não vou comer isso que eles estão comendo, né? Jamais eu teria aprendido. Nós moramos no começo como eles. Quando chegamos lá na aldeia, o cacique nos deu a casa para a gente morar, igualzinha a deles. Não tínhamos banheiro, não tínhamos cozinha, né? A privada que eles usavam lá na aldeia era a privada que nós usávamos.
O rio Igarapé, onde eles lavavam a louça e a roupa, era lá que a gente lavava a roupa, tomava banho. Irmãos, isso fala muito ao coração do povo, isso faz diferença quando nós nos identificamos com as pessoas. E Paulo fala isso lá em Coríntios, né? Eu fiz-me de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Quando Paulo estava entre os judeus, ele mesmo diz, eu me comporto como judeu, né? Então Paulo sabia se portar diante daquela cultura, daquela sociedade. Quando ele estava entre os não-judeus, Paulo também se comportava da mesma maneira, para ganhá-los. Então isso serve para qualquer trabalho, né? Vocês que estão plantando igreja, vocês sabem disso. Nós precisamos nos identificarmos com a pessoa, com a cultura local. Eu já observei aqui como é diferente, né, a cultura goiana em muitos aspectos. Diferente lá de Pernambuco, muitas coisas diferentes lá de Rondônia, mas em cada lugar é assim. Dentro do Brasil nós temos várias culturas, até mesmo o português, algumas expressões são diferentes. E nós precisamos ter um coração contrito, termos um coração quebrantado diante de Deus, para que nós possamos transmitir o recado do Senhor, acima de tudo com a nossa vida. Nesses 6 anos que nós moramos lá no meio do Gavião, nós não podíamos ensinar com palavras, mas eles estavam observando como eu tratava a Vilma, como nós criávamos nossos filhos, essa disposição de ir ao Igarapé. Nós não tínhamos água encanada em casa, só tinha um poço na aldeia, tinha que tirar na rodana, né? E essa atividade era das mulheres na tribo. E eu que ia buscar para a Vilma, isso chamou a atenção deles, né? Não é uma atividade dos homens pegar água. Lá tem a divisão de trabalhos, né? Mas, nos últimos anos, quando a gente estava naquela aldeia, nós começamos a observar alguns homens acompanhando as mulheres no rio, já ajudando a lavar roupa, ajudando a lavar a louça. Nós vimos alguns homens tirando água no poço e carregando para casa. Quem influenciou esse povo a fazer isso? Ele não era próprio da sua cultura. Às vezes eles nem sabiam que podia, né? Que havia uma outra alternativa. Mas o Evangelho, ele propõe essas coisas, mudança. As pessoas não precisam continuar vivendo daquele jeito. O Evangelho é uma proposta de mudança, que muda as nossas vidas. Então, um coração diante do altar do Senhor, uma vida de sacrifício, de louvor. Sacrifício e louvor é um estilo de vida, não é um momento de louvor, não é somente cantar, mas é uma vida quebrantada na presença do Senhor em todo o tempo, irmão. Onde quer que nós estejamos. Isso é um verdadeiro sacrifício de louvor, é a todo momento. A igreja, nessa conferência missionária, está tendo um desafio novamente de renovar esse compromisso, não conosco, com os missionários. Como eu falei ontem, a oferta é para o Senhor, ela é dedicada a Deus. Não deixe que seja mais uma conferência missionária, né? Cada dia é um novo dia, cada desafio que Deus coloca diante de nós é um novo desafio. E como eu falei ontem, irmãos, às vezes vocês pensam assim, é muito pouco que a gente dá para esses missionários. Mas os irmãos não sabem como Deus tem multiplicado esse pouco. Eu lembro, quando nós estávamos terminando o curso missionário, no Instituto Missionário Shekinah, lá no Mato Grosso do Sul. Naquela época, eu e Vilma não tínhamos praticamente nenhuma igreja nos ajudando, era, né, pela fé mesmo até hoje. E nós estávamos assim, para quem conhece o curso, nós íamos entrar num período de 6 semanas de acampamento no mato, para construir nossa casa. E durante esse período de 6 semanas a gente não recebe correspondência, não pode fazer compras, é para entrar para o mato, para ficar isolado durante aquele período, e ali a gente vai recebendo vários treinamentos e aprendendo a sobreviver no mato. E no dia da entrada para o acampamento no mato, era o último dia para receber correspondência e se quisesse comprar alguma coisa, caso aparecesse algum vendedor. E eu me lembro, a Vilma naquele dia, ela expressou o desejo de comer maçã. No meio do mato, olha, comer maçã. E lá tinha um homem, que às vezes assim, de 15 em 15 dias, ele ia numa motinha vender um pouco de verduras e frutas. E aquele homem chegou. E Vilma falou, oh, amor, se tivesse pelo menos aí, né, um trocadinho para comprar uma maçãzinha, nós não tínhamos nada. E aí o professor Cláudio chegou com as últimas correspondências, né, que a gente podia receber, dali só depois de 6 semanas. E eu lembro que nós abrimos uma carta de uma irmã, lá de Maceió, Alagoas. Quando abrimos aquela cartinha dela, tinha R$2. Sabe quanto era o pacote de maçã? R$2. Deus supre, irmãos. Só precisava de R$2. Vilma não queria só a maçã? Ela não expressou esse desejo? Então o que é R$2? A gente pensa, é nada, né? Meus irmãos, às vezes,
aquele R$ 2 que você acha não vai fazer diferença, faz diferença. Nós temos sido testemunha disso. Faz diferença. Não pense que não faz. Talvez esse ano você vai dizer, Senhor, eu gostaria de que meu alvo fosse maior, não importa. O que Deus está querendo é o coração. Não é o valor, Deus não está preocupado com o valor da oferta. Deus está preocupado com o seu coração. Qual é a sua motivação em ofertar? Essa é a diferença, irmão. Qual é a motivação? É porque é um programa da igreja, então... Não. O que motiva você a ofertar esse compromisso com Deus? É porque o negócio dessa igreja é a expansão do Evangelho até os confins da terra. E nós sabemos que sem essa ajuda não é possível. Eu sempre falo que a igreja que é missionária, ela é privilegiada. Porque eu conheço muitas igrejas lá em Rondônia que não são missionárias. E eles não têm o privilégio que vocês têm. Sabe o que é que tem mantido essa igreja de pé? É justamente isso, é porque vocês mantêm essa chama missionária. É isso que é a vida da igreja. Um dia que ela deixar de ser missionária, ela perde a razão de existir, não tem propósito em existir. Então é muito bom ouvir hoje à noite esses relatórios, nós podemos ver a igreja multiplicando. E não é somente aqui não. Irmãos, lá em Rondônia, nesses 18 anos que eu estou lá, eu tenho visto tantas tribos ali da região sendo alcançadas, lugares onde o Evangelho nunca tinha chegado, e Deus tem levantado outros missionários. Hoje Deus está levantando obreiros indígenas, não somente tradutores da Bíblia, mas obreiros indígenas. Hoje é a terceira onda missionária. Nós falamos que a primeira onda missionária são os missionários americanos ou de outros países estrangeiros, que vieram, trouxeram, entregaram o Evangelho para nós. A segunda onda missionária somos nós, os obreiros locais, os brasileiros, os não indígenas. E a terceira onda missionária hoje são os obreiros indígenas. Agora você imagina essas três ondas juntas, hein? A primeira onda, os estrangeiros, nós, e os indígenas, juntos, unidos, com um só propósito, de levar o conhecimento de Cristo até os confins da terra. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 3, palavras do apóstolo Paulo. Coríntios 3, 9. Paulo diz no início do versículo, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Todo aquele que participa na obra de missões, ele é um cooperador de Deus. Irmãos, Deus não precisa de nós. Deus, na sua soberania, podia ter decidido fazer diferente, podia ter alcançado o mundo de outra maneira. Mas é muito grandioso, esse Deus tão maravilhoso, todo-poderoso, Ele decide que Ele quer fazer a sua obra através de pessoas como eu e como você. E isso é um privilégio para nós, porque na realidade Deus não precisa de nós, Deus não precisa da nossa oferta, Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente, Ele é todo-poderoso. Então a obra maior é a obra que Deus faz em nós. Às vezes eu falo para a Vilma, a gente conversando lá, Deus nos trouxe no meio desse povo, mas... na realidade, Deus está alcançando cada dia o nosso coração. A obra maior está sendo feita em mim. Eu tenho aprendido tanto com aquele povo, como eu tenho aprendido com o povo gavião, o senso comum, a generosidade. É um povo assim que na hora da doença eles são tão unidos. Quando um parente vai para a cidade se internar no hospital, na casa de saúde em Porto Velho, eles param tudo. E onde tiver um telefone mais próximo, ele fica ligando, como é que está? De manhã, quando eu tinha no início lá, eu tinha um telefone, nessa última aldeia que nós estamos morando, da Vivo, aquele que não pegava nem chip ainda, o CDMA. Então esse telefone, quando tinha um gavião na cidade ou em Porto Velho, eles ficavam horas ali. Adilto, liga para nós, queremos saber como é que está. E às vezes não é tão fácil assim você ligar para um profissional de saúde, o pessoal não está tão disposto a dar notícia às vezes, e aí não tem como explicar. Aí às vezes eu ligava, falou que está melhor, está melhorando, continua daquele jeito. De tarde eles voltavam de novo. Enquanto isso, eles não vão mais para a roça, eles, se tinham alguma atividade, eles não fazem, porque eles estão tão ligados assim com a dor da pessoa, que eles não conseguem se desvincular, não conseguem trabalhar, não conseguem estudar. Isso mexeu muito comigo, assim, ver como eles realmente eles condoem, eles tomam para si a dor do próximo. E isso é um estilo
do povo gavião. Se está alguém doente, se está alguém passando necessidade, moramos nessa aldeia bem precária que eu falei, e às vezes a gente ficava lá 2 meses, 45 dias, não tínhamos carro, dependíamos de carona, e às vezes acabava alguma coisa mesmo da compra. Aí eu chegava lá em alguma família que eu sabia que era aposentado, tinha chegado recente com compras, e ia emprestar às vezes um pacote de macarrão, né, um óleo. Eles nunca negaram. Aí a gente sempre fazia aquela negociata. Quando eu voltar com as minhas compras, a gente devolve, né? E era assim, um emprestando do outro. E era muito legal essa vida assim, em comunidade, um ajudando, um socorrendo o outro. Irmãos, somos cooperadores de Deus, e isso é uma grande bênção. Sabe por quê? Porque lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele nos vivificou. Para que Ele nos deu vida? Antes nós éramos pessoas mortas espiritualmente. Nós, aos olhos de Deus, mortos, não servimos para nada. Mas diz a Bíblia que Ele nos vivificou, nos deu vida. E essa vida que Ele nos deu é para ser dedicada a Ele. É para nós devolvermos ao Senhor, como uma vida de sacrifício, de louvor, uma vida de adoração. Jesus diz que Ele procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Esses que Deus está procurando. E Ele continua procurando no meio das nações indígenas, né? Hoje há 110 tribos indígenas no Brasil, onde não há missionários. E nós temos as igrejas cheias de gente. Então alguma coisa está errada. 110 tribos, onde o nome de Jesus não é invocado ainda. Onde eles vivem com temor, eu vi lá no meio do gavião, temor aos espíritos. Onde eles morrem de medo da mata, do escuro. Ninguém ia caçar à noite, ninguém ia pescar à noite, porque se nós formos lá, os espíritos vão nos matar. E hoje eu vejo o gavião indo pescar à noite, indo caçar à noite, às vezes vai sozinho. Sabe por quê? Porque o Evangelho liberta. O Evangelho vivifica. Ele tira os nossos temores, Ele nos liberta. No passado tinha tantos fenômenos lá na aldeia, às vezes dando aula para eles lá de Romano, eu falo, irmãos, vocês viram como a vida de vocês melhorou? Quanto tempo faz que a gente não ouve nenhum fenômeno que o espírito está tentando atacar alguém? Tinha fenômenos no passado assim, que os espíritos davam surra nas pessoas. Ficavam realmente machucados. Batiam. Era uma força espiritual tão forte. Então eles morriam de medo de tropeçar no caminho que o espírito passou. E tem anos e anos. Aí eu falo para eles, sabe por quê? Porque é a presença do Espírito Santo hoje nesse lugar. Porque onde o Espírito Santo habita, há liberdade. É a luz do Espírito Santo no coração de vocês. O Espírito Santo, os demônios hoje, os espíritos, eles passam assim, ao redor, mas eles não têm mais poder de tocar em vocês. Porque a luz do Evangelho verdadeiramente brilhou no coração de vocês. Irmãos, que nós possamos ter esse coração igual ao coração de Davi. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, aquele ali é segundo o coração de Deus. Aquele ali está ofertando porque antes Deus tratou o coração dele. Porque ele é uma pessoa tratável. Porque ele é uma pessoa quebrantada na presença de Deus. Isso que vai fazer a diferença na nossa fé. Senão vira mero ritual. Igual os israelitas no passado. Mata o animal ali. É animal que Deus quer? Isso não é problema. Meu rebanho tem tantos, pego um lá e dou. Mas essa oferta, a Bíblia diz, lá no Salmo 51, que não agrada a Deus. A verdadeira oferta que agrada ao Senhor é um espírito quebrantado, né? É um coração contrito. Essa agrada ao Senhor. Que Deus nos abençoe através da nossa palavra. Amanhã de manhã estaremos juntos novamente.